Olá, queridos amigos e amigas, um bom dia a todos, uma excelente sexta-feira. Sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário, aqui neste momento que nós nos dedicamos a refletir uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos unidos em um só coração, em um só pensamento, serenando a nossa alma para juntos acolher uma passagem do Evangelho, um ensino e uma palavra de esperança. Então eu convido a todos para hoje a gente ir lá no Evangelho segundo o Espiritismo, porque a passagem base que vai inspirar a nossa reflexão, ela se encontra no capítulo 25 do Evangelho, a qual se chama Não vos inquieteis pela posse do ouro, item 9 ao 11. Essa nossa passagem de hoje, ela vai nos rememorar um trecho do Evangelho de Mateus, que se encontra no capítulo 10, versículo 9 ao 15, momento em que Jesus está ali preparando os apóstolos para a primeira viagem que eles fariam para compartilhar a Boa Nova. Então é um momento muito especial, que Jesus reúne todos eles e compartilha com eles ensinamentos, os guia, leva uma luz para o coração deles, porque eles enfrentariam ali uma tarefa que para aquela época era uma tarefa árdua, compartilhar a Boa Nova, compartilhar todo o ministério de amor que Jesus veio nos trazer. Então vejamos que neste momento, Jesus, entre tantos ensinos que ele passa ali para os apóstolos, ele diz algo muito importante, que vai ser a base aqui da nossa reflexão. E eu vou ler para nós. Vejamos só, Jesus diz: em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela é digno de vos hospedar e de vos receber, até vos retirar dali. E quando entrardes naquela casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacude o pó dos vossos pés. Nós vamos encerrar aqui a leitura deste trecho do Evangelho de Mateus, momento em que Jesus está orientando realmente os apóstolos e, por outras palavras, está dizendo a eles que, quando eles entrarem em uma casa, em uma cidade, durante essa jornada de compartilhamento da Boa Nova, que eles sempre desejem a paz para aquele lugar. Contudo, haverá casas, haverá corações, haverá pessoas que não irão querer receber a Boa Nova, que não irão querer ouvir as passagens que eles querem compartilhar. E nesse momento, Jesus diz: olha, quem não quiser os receber, saia daquela casa, saia daquela cidade e sacude o pó dos vossos pés. Ou seja, não force as pessoas a ouvir, não force elas a acolher a Boa Nova. Quem não quiser abrir o coração para receber, respeite a decisão dessas pessoas. Saia daquela cidade, deseje a paz, mas saia daquela cidade e vá em busca dos corações que estão abertos para acolher a mensagem da Boa Nova. E quando Jesus passa esse ensinamento para os apóstolos, ele também está passando para cada um de nós. Cristo está nos ensinando, queridos amigos e amigas, na nossa atualidade. Vejamos só que podemos trazer para o nosso contexto esta passagem de hoje. E é um contexto que o Evangelho segundo o Espiritismo vai pontuar para todos nós. Quando nos abrimos para o Espiritismo, quando conhecemos a doutrina dos Espíritos, muitas vezes o nosso coração ele pula, ele salta de alegria, a gente fica entusiasmado, o nosso olhar brilha quando começamos a adentrar a doutrina espírita, quando abrimos o nosso coração, olhamos a vida eterna, conhecemos mais sobre a fé inabalável e sobre toda a moral que o Espiritismo nos convida a viver. Então a gente fica super animado. E quando a gente fica nesse entusiasmo, nessa animação, por vezes a gente quer compartilhar isso também
com quem a gente ama. A gente quer compartilhar esses ensinamentos com os corações que nos rodeiam. Contudo, não serão todos que estarão abertos a acolher a doutrina, assim como Jesus disse para os apóstolos, que estavam tão animados em compartilhar a boa nova. Cristo disse: não serão todos que estarão com o coração aberto para acolher, e a esses respeite-os. Então vejamos o que o Evangelho segundo o Espiritismo vai pontuar para nós à luz dessa passagem do Cristo. Eu vou convidar a todos, porque eu separei aqui para gente um pequenino parágrafo do nosso Evangelho, da passagem de hoje, e eu queria muito convidar a todos para a gente ir lendo este parágrafo e refletindo em cima dele. O que o Evangelho vai nos dizer sobre essa passagem do Cristo? Então vejamos que o Evangelho nos diz, olha, assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. É o que nós acabamos de dizer aqui nesta nossa introdução. A gente se abre para o Espiritismo, fica animado, nosso coração salta de alegria, quando os nossos olhos vão se abrindo para a vida eterna e toda a moralidade, a moral, os ensinos que o Espiritismo compartilha conosco, e ali também nos reforça os ensinos do Cristo. Então a gente fica animado e a gente quer compartilhar. Mas olha o que o Evangelho nos diz: jamais forceis alguém a deixar a tua crença para adotar a nossa. Ou seja, se a gente está animado com o Espiritismo, vamos nós seguir os passos, mergulhar nessa doutrina lindíssima, recheada de moralidade para nos inspirar no caminho do bem. Mas se a gente conhece alguém que compartilha o lar conosco, alguém que a gente ama muito, e essa pessoa, ela não compartilha dos mesmos pensamentos, das mesmas ideias, da mesma crença que nós, respeitemos. Respeitemos. Olha o que o Evangelho nos diz: não violenteis nenhuma consciência. Novamente, não forçar ninguém a deixar a tua crença para adotar a nossa. A exemplo de Jesus, que em nenhum momento diz para os apóstolos forçar as pessoas a aceitar a boa nova. O Evangelho vem nos firma isso. Não forcemos ninguém a aceitar o Espiritismo. Tenhamos paciência. A gente tem que entender que aqui na Terra, cada alma vai se ligar a uma crença, a uma doutrina, a uma religião que melhor ali resplandece em teu coração. Cada alma aqui na Terra vai se afeiçoar a uma crença, a uma religião que melhor tem ressonância com os valores do seu coração, que a pessoa tem maior afinidade. E nada de errado com isso, queridos amigos e amigas, mas tenhamos que respeitar. Não existe isso de uma religião Y ser melhor que outra, de uma religião X ser melhor que outra. Não existe isso. Todas as religiões que levam o homem ao caminho do bem, todas as religiões que eclodem na gente as nossas potencialidades, o servir no bem, o viver em amor, o viver a caridade, são religiões importantes para nós, porque estão nos conduzindo ao caminho do bem. Então vejamos que se nós nos afeiçoamos, nos simpatizamos e amamos a doutrina espírita para vivermos a tua moralidade, porque tem ressonância com o nosso coração, vivamos ela. Mas se o nosso próximo não tem simpatia com a doutrina espírita, com os valores, com a crença na vida eterna, respeitemos. E quanto a isso, eu me lembrei de uma historinha que é narrado para a gente porque pode muito ilustrar isso aqui que a gente está trazendo. Vejamos só, eu trouxe essa historinha aqui, eu vou ler alguns trechos dela para nós. Vamos aqui dizer que o Chico Xavier, lembremos do nosso querido Chico, que é um exemplo de alma para todos nós. Chico foi um exemplo de ser humano que viveu em amor, que viveu realmente a doutrina de amor de Jesus. Chico, um exemplo de espírita. Então vejamos que ele se dedicou muito à tua missão em viver em amor, em compartilhar a eternidade da vida. E o nosso querido Chico, ele jamais obrigou ninguém a se tornar espírita só porque ele era.
Chico respeitava as diferentes crenças. Então, olha só essa historinha aqui. Vou ler para nós. Olha, Chico nunca exigiu ou pediu para alguém se tornar espírita. E numa certa noite, lá num grupo espírita chamado Grupo Espírita da Prece, ao qual Chico ali frequentava, uma senhora se aproximou dele e disse assim: Chico, meu marido é maravilhoso, ele é bom pai, ele é bom filho, ele é bom companheiro, meu marido é até mesmo um bom patrão. Só que ele tem um defeito, ele tem um grave defeito, Chico. Ele não é espírita. E nesse momento, Chico olha para essa senhora com toda ternura, com todo amor, com toda humildade que Chico tinha e diz: Mas se ele é tudo isto, minha querida, ele não precisa ser espírita de jeito nenhum. Já tá bom demais do jeito que ele é. Então vejamos que essa historinha aqui, Chico, ele sempre colocava uma pitada de humor nos seus ensinamentos. E isso para nós é muito válido. A gente tem que, às vezes, sim, colocar um pouquinho de humor na nossa vida, por que não? Então Chico coloca aqui, minha querida, se ele já é uma boa pessoa, ele é uma alma de bem, ele é um bom companheiro, ele faz o bem, que diferença faz se ele se titular espírita ou não? Já tá bom demais do jeito que ele tá. Então vejamos que esse ensinamento do Chico, com uma pitada de humor, traz muito ensino pra gente, porque às vezes ficamos martelando com os olhinhos fechados, muito quadradinhos, pensando que só se é uma alma de bem se for espírita. Só vai ser uma pessoa boa se acreditar na doutrina espírita. E as coisas não são assim, queridos amigos e amigas. O mais importante é a gente ser uma alma de bem. Antes dos títulos, antes de nos nomearmos algo ou não, o importante é a gente ser uma alma de bem. O importante é a gente se abrir ao amor, abrir à caridade, a viver os passos do Cristo. Então, como dissemos, todas as religiões que levam o homem ao caminho do bem são importantes. Então, cada irmão nosso vai adotar uma crença, uma religião que melhor se afeiçoa. E a exemplo do Cristo, respeitemos isso. Respeitemos as diversas opiniões. Então, vejamos aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo continua pontuando para nós, dizendo assim, ó, não lanceis anátema sobre aqueles que não pensam como vós. Quando o Evangelho diz não lanceis anátema, ele quer dizer não julga, não critica, não bate de frente contra aqueles que pensam diferentes de nós. Dentro da doutrina espírita, nós acreditamos na eternidade da vida, nós acreditamos na continuação da vida, na lei de causa e efeito. Então, se muitos corações não compartilham deste pensamento que nós cremos, respeitemos. Não julguemos, não critiquemos, mas respeitemos as diferentes formas de pensar. E o último trecho final do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós separamos aqui, ele nos diz: acolhei aqueles que vêm a vós e deixai em paz os que vos repelem. E é exatamente isso que Jesus diz aos apóstolos no trecho que nós iniciamos aqui. Cristo diz: vai até a casa compartilhar a boa nova para aqueles corações que querem receber. Os que vos repelem, deixai-os em paz, ou seja, respeitar e sair dali, não ficar forçando a pessoa a ouvir, a acreditar algo que não bate em ressonância com o coração dela naquele momento. Tudo tem seu tempo. Então vamos aqui ouvir esse ensinamento do Evangelho à luz da passagem do Cristo, que é muito especial para todos nós. Respeitar, a base da nossa reflexão de hoje é respeitar. É respeitar o nosso próximo, é respeitar as crenças, é respeitar as diversas religiões, as diferentes formas de pensar. Porque aqui na Terra, gente, haverão muitas formas de pensar, muitas maneiras diferentes de se acreditar em algo. Vamos respeitar. Se nós cremos, vivamos aquilo, acolhemos, vamos viver as palavras do Evangelho para a gente ser exemplo, sem ficar nos preocupando se o outro está acolhendo, acreditando ou não, ou se ele tem que ser espírita para ser uma pessoa boa. Como dissemos, as coisas não são assim. Primeiramente, a gente tem que ser uma alma de bem, seguir no caminho de bem, viver conforme a vontade do nosso Pai, e é o que Jesus nos convida. E Jesus nos convida ao quê?
ao amor ao próximo, ao respeito aos nossos irmãos. Respeitemos. Jesus também nunca obrigou ninguém a aceitar a boa nova. Jesus nunca obrigou ninguém a aceitar teu ministério de amor e aconselhou isso aos apóstolos e aconselha isso na atualidade a todos nós também. Então, meus queridos amigos e amigas, essa é a nossa mensagem de hoje, uma mensagem muito especial para a gente ter mais paciência no nosso coração, ter mais calma, ter mais respeito, ter mais humildade e a gente guardar no nosso coração o que bate com a gente, tem ressonância, a gente guarda aqui. A gente compartilha assim as palavras de esperança, as palavras de amor, a palavra da vida eterna a todos os nossos irmãos, mas compartilhemos aqueles que estão com o coração aberto a ouvir. Aqueles que têm tantos corações aí que se abrem para ouvir a verdade que o Espiritismo traz, a moralidade, que se abrem para acolher uma palavra de esperança, para ouvir sobre a fé, sobre a eternidade da vida. A esses compartilhemos. Mas aqueles que não querem, que não desejam, respeitemos. Respeitemos sempre, viu, meus queridos amigos e amigas? E bom, queria compartilhar aqui com vocês que no nosso canal, todos os sábados às 7h30 da noite, nós estamos compartilhando aqui uma reflexão com Emmanuel do livro Caminho, Verdade e Vida. E há uma reflexão, a de número 2, que eu vou convidar todos a irem lá assistir, porque esta reflexão de número 2, a qual se chama Segue-me Tu, ela é uma reflexão que parte e agrega aqui para a nossa reflexão de hoje. Ela soma para o que a gente conversou aqui hoje no nosso Evangelho Diário, porque ela traz ali, os nossos queridos amigos trazem uma reflexão para a gente, junto com Emmanuel, de um momento em que Jesus está com Pedro e Cristo está chamando Pedro para seguir com ele. Só que Pedro está preocupado com aqueles que não estão seguindo o caminho. E Jesus diz: Pedro, segue-me tu. E isso serve para a gente. Segue-me tu. Se a gente ama o Espiritismo, tem ressonância com a doutrina espírita, sigamos. Vivamos o exemplo, sejamos uma inspiração no caminho do bem, sem nos preocupar com aqueles se acreditam ou não, mas vivamos nós. Sigamos nós o caminho do Cristo. Então eu convido a todos a irem lá assistir essa reflexão que soma aqui para todos nós. Bom, vou convidar para a gente encerrar a nossa reflexão dessa sexta-feira, uma reflexão muito especial, que foi feita com muito respeito, com muito carinho, uma reflexão aí que foi fiel ao Evangelho segundo o Espiritismo, para nos convidar a realmente a ter mais paciência no nosso coração e respeitar sempre os nossos irmãos, respeitar eles, respeitar as decisões deles e respeitar sempre as opiniões. Bom, meus queridos amigos e amigas, essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Fiquem em paz, que o amor de Jesus nos proteja, nos ilumine e nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja.